Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Dando microfonia aqui no nosso estúdio da TV Web. Mas estamos aí entrando ao vivo nessa segunda-feira, dia 24, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? E vamos adorar o Senhor porque Ele é digno de adoração. Aleluia. Então convido você que está ligadinho conosco, no norte, no sul, no leste e no oeste do globo terrestre, a se conectar conosco aí, no trono do Deus vivo. Vamos adorar o Senhor. Estamos aqui para adorar a Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é digno de adoração. Não estamos aqui para fazer um show ou para dar uma palestra. Nós estamos aqui para agradar o Senhor, dar liberdade para Ele operar os rios de água viva. Aleluia, a Ele honra e glória. Vamos orar. Pai, nós te damos honra e glória. Mais uma vez temos a honra e o privilégio de estar nesta TV Web para o mundo e na Rádio Web, em comunhão com todos os teus filhos que crê na tua palavra, porque está escrito: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então nesta noite nós temos a certeza que um povo de Deus se une para que se cumpra as Escrituras. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus de Nazaré, o Pai se faz presente com sua glória, com a sua presença e com sinais de prodígios e maravilhas. Temos certeza, Pai, que nesta hora, na unidade da fé, os fracos serão fortalecidos e os oprimidos serão livres, e o teu nome é exaltado para todos sempre. Dependemos 100% de ti nesta hora, para que o teu rio venha fluir do nosso ventre e almas sejam salvas para a tua glória, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifique a Deus nesta noite. Vamos chegar diante do trono de Deus com convicção, com certeza, aleluia, que Ele é o Todo-Poderoso, que está com as suas mãos estendidas, não encolhidas, para abençoar o seu povo. Vamos adorar a Deus com o cantor Carmelo Pro, amém? Maravilha? Aguarda um minutinho aí, vamos acertando o som, o áudio aqui, vai ficar ótimo. Alô, 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 teste, alô, teste, testando. Alô, teste. Teste. Ei, ei, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.
glória a Deus. Estamos testando aí o som. Aleluia. Uou! Aleluia, glória a Deus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com o meu coração e te adorar. Tudo que há em mim te dou louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim, Senhor. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração e te adorar. Uou! Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Este é o meu desejo,
Senhor, te honrar com o meu coração e te adorar. Tudo que há em mim te louvo. Só te adoro, meu Senhor, com o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim, ó Senhor. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim. Cada vez que eu acordar, cada vez que eu respirar, faz eu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz eu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração e te adorar. Tudo que há em mim
toda minha alma. Eu vivo só para ti. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só para ti. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Aleluia, aleluia. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar o seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e os grilhões. Quero ouvir o Pai me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu Espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aleluia, aleluia. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Eu creio num Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio num Deus vivo. Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio num Deus vivo que faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio num Deus vivo. Ele não está numa rocha, ele não está numa madeira. Eu creio num Deus vivo que faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio nesse Deus.
antes que você possa imaginar, pensar, Ele preparou. E antes que você possa imaginar, sonhar, Ele preparou. Ele preparou, Ele preparou, Ele preparou. Ele preparou, Ele preparou, Ele preparou o melhor pra mim e pra você. Ele preparou, Ele preparou, Ele preparou o melhor pra mim e pra você. Pra mim e pra você, pra mim e pra você. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus vivo, que opera sinais e maravilhas. Eu creio num Deus vivo, 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 que opera sinais e maravilhas, opera sinais e maravilha. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus vivo, que opera sinais e maravilhas. E antes mesmo de você sonhar, Ele preparou o melhor pra mim e pra você. 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 Eu creio no Deus vivo. Ele preparou, Ele preparou, Ele preparou o melhor pra mim e pra você. Pra mim e pra você. Pra mim e pra você. Pra mim, pra você. Pra mim, pra você. Aleluia. Ele preparou. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar.
Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E não se esqueça o quanto Ele te ama. Ele está sempre te protegendo. Ele está sempre te guardando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera sinais, maravilhas. Ele é um Deus vivo. Ele está com você em todo o tempo, em todo momento. Não se esqueça de adorá-lo. Não se esqueça de reverenciá-lo. Ele é o mesmo. Oh Pai, nós te adoramos. Oh Senhor, nós invocamos o Teu nome, o nome do Teu Filho. Sara-nos, cura aqueles que precisam. Sara-os, cura aqueles que precisam de restituição em suas finanças. Vem, Senhor. Toca, Pai, e faz com que o nosso cálice transborde. Oh Pai, reverenciamos a Tua presença, a Tua glória e nos entregamos, Senhor, e agradecemos por mais um dia da nossa vida. Te agradecemos, Senhor. Graças te damos, Pai, por esta noite. E não há outro, e não há outro, e não há outro igual a Ti, Senhor. Senhor, e não há outro, e não há outro, e não há outro.
Senhor. Confia no Senhor. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Não há outro. E não há outro. E não há outro igual a ti, Senhor Jesus. Aleluia, que Deus abençoe você. Graça e paz. Agora vamos ouvir a palavra com o apóstolo Edivaldo. Não sai daí. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos, glória a Deus. Podemos dizer com toda a convicção: eu te amo, te amo, te amo, Pai, meu papai, eu te adoro. E nessa segunda-feira estamos aqui ao vivo, 20 horas e 52 minutos, para dizer: eu te amo, meu Pai, eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. Você já disse: eu te amo, Pai? Papai, meu Pai, aleluia. Então, se você não disse, diga aí: eu te amo, Pai, eu te amo, 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 aleluia. Tenho certeza que você, se é pai, tem prazer em ouvir teu filho dizer que te ama, né? Dizer: Pai, meu Pai, eu te amo, eu te chamo papai, aleluia. E eu glorifico a Deus por estar aqui, juntamente com a minha família, servindo ao Senhor, a serviço do reino. Isso é muito prazeroso, glorioso, porque é um privilégio, né? É um privilégio, é uma honra, aleluia, é uma bênção, e não tem palavras para agradecer a Deus, sabendo que isso tudo é a graça dele, que nos concede, para podermos termos uma família diante do altar dele, a serviço do Rei, aleluia. E sabemos que a conversão é um milagre, né? Não é porque os filhos nascem num lar que adora Jesus, que todos eles vão adorar Jesus. É uma bênção de Deus, né? Porque servir a Deus e amar a Deus e não negar a fé neste mundo é quando a gente tem uma chamada, quando Deus abre os nossos olhos, nós aceitamos a vontade de Deus. Entendeu? É quando nós aceitamos. Mas se é individual, o aceitar a Deus, aceitar Jesus, é algo íntimo, aquilo que Deus dá liberdade, né? E Deus abriu os olhos do meu filho,
para tão grande salvação, e ele aceitou Jesus, bem pequenininho. É um mistério, mas aceitou Jesus. Foi selado com o Espírito Santo com 4 anos de idade. Começou a ser usado nos dons do Espírito Santo com 9. Mas bem quando ele era pequenininho, eu dei uma violinha, né, de plástico, de tábua para ele, né, de tábua, acho que é isso mesmo, aquela de madeira, né? E eu não saberia no futuro o que seria, né, daquele violão, que ia acontecer, né, essa bênção, né, dele ser um adorador, que quando está adorando aqui, minha esposa fala: calma, meu filho, calma, né? O que está acontecendo, Edivaldo? Está acontecendo. Fala assim: é muita glória, muita manifestação do poder de Deus, e a gente fica emocionado, né, de ver a maravilha que Deus está fazendo, os sinais, fogo do Espírito Santo, e a gente fica assim, dá vontade de sair, né, pulando de alegria, né? Aleluia. Mas sempre foi assim, né? Quando Deus operou milagre, as curas, os milagres, né, o povo não conseguia se conter, porque é muita bênção, né? Então, é muita maravilha. Então, nesta noite, nós estamos aqui crendo que Deus está operando maravilha em muitas famílias, e muitos jovens que estão afastados do caminho de Deus vão voltar. Nós cremos no derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Aleluia. Esse é o desejo do coração de Deus, é o desejo do meu coração. Eu não me glorio em nada, só glorio em Deus, e sei que tudo é dádiva do Senhor. Não tem méritos do Edivaldo, mas o méritos do próprio Cristo. E nós vamos meditar na palavra de Deus. E antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu vou passar um clipe aqui para vocês, né? Nós vamos passar aqui no texto que nós vamos ler. Para quem não está acompanhando, nós estamos falando do Evangelho de João, né, do capítulo 18 agora. Ontem estava 17. E nós estamos expondo cada versículo e deixando que o Espírito Santo dá a liberdade de nos instruir cada versículo, trazendo para nós a luz da palavra. Maravilha? Então vamos lá. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Podes vigiar 1 hora.
É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem. Com um beijo. Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Nós vamos meditar agora nessa passagem. Coloquei esse clipe para que você compreenda. Mas nós vamos meditar na narrativa de João. Então eu quero que você me acompanhe. Pai, nós dependemos de Ti 100%, do Teu Espírito. Tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua operação na minha mente e coração seja arrancado. Em nossa volta estejam Teus anjos acampados, Teus anjos acampados em volta de cada um dos meus queridos e amados. Que neste momento toda oposição seja quebrada agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E que esta palavra venha falar nos nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um. Que a palavra, ela venha penetrar agora entre a junta e a médula, ela vá até a divisão da alma, discernindo os pensamentos e a intenção dos corações. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Desde o capítulo 1, nós vemos meditando no Evangelho de João, e todos os dias tem trazido à nossa memória e nosso coração o que está escrito, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, e todos quanto receberam, deu-se no direito de ser chamado Filho de Deus, aos que creem no seu nome. É para todos os que creem, e nós cremos, por isso estamos aqui nesta noite, com uma voz. Transporta toda a glória a Deus, Ele é merecedor de honra e glória, de todas as maravilhas que Ele faz, a glória dEle. Que toda mensagem que sai da minha boca, inspirada por Ele, é para a glória dEle, porque é Ele que opera, não é nós.
Nós estamos aqui para servir os nossos irmãos como um vaso de barro, mas que o Senhor Todo-Poderoso seja glorificado na tua vida nesta hora. Eu quero que você compreenda como Jesus veio trabalhando nos corações, passo a passo, bem manso e humilde. Ele foi colocando a sua semente nos corações dos seus discípulos para este dia que nós acabamos de ver. Para este dia, e foi preparando o coração deles, foi preparando, porque eu falo que hoje, a experiência que nós temos hoje, de ser templo, morada do Espírito Santo, no texto que nós lemos, Pedro não tinha experimentado o novo nascimento e ter o Espírito Santo habitando nele. Ele podia ser cheio, influenciado, mas ele não tinha o seu espírito nascido de Deus. Ele amava Deus, estava sob a proteção de Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre a piedade de Jesus. Quantas vezes Satanás quis ir andar com ele e destruir ele, e o Senhor não permitiu. Então nós, analisando a narrativa do Evangelho de João, de todas as tratativas do Mestre para com seus discípulos, e compreendemos que de fato Ele é o Verbo que se fez carne. Na prática da sua humildade, da sua mansidão, da sua temperança e do seu amor, na dependência do Espírito Santo, viveu a onisciência de conhecer o mais profundo do coração do homem e dos seus pensamentos. Ele tinha a certeza que Pedro iria negá-lo, mas tinha certeza também que Pedro ia se arrepender de todo o coração, e que Pedro amava ele de verdade. Muitas vezes ele era enérgico, valente, e muitas vezes covarde. Ele não estava ainda preparado para o confronto com os príncipes das trevas. E por isso o Senhor Jesus não deixou que nenhum deles se perdesse. E chegando agora, nós vamos se aproximando do dia em que o Senhor Jesus já esperava e já sabia do sofrimento dos seus discípulos. Então vamos entender o amor de Jesus para com seus discípulos e agora para com seus irmãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a eternidade. Para ele não tem futuro nem passado, ele é o tempo, ele é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus. Aleluia. João começa a narrar aqui: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos.
Jesus passou o maior tempo da sua vida ali, orando. Passamos as vigílias com seus discípulos, quando muitas vezes eles estavam dormindo, e Jesus estava ali orando, em comunhão com o Pai, para que quando ele falasse: olhai, vigiai e orai, sem nunca desfalecer, ele fez na prática isso. Tudo ele pôs na prática. Ele é rico em obras, diferente dos fariseus, diferente dos escribas. Tinha um belo sermão, mas a prática zero. E ele nos ensinou que a prática é o tudo. Ele disse que aquele que ouve e pratica é casa na rocha, e aquele que ouve e não pratica é casa na areia. Então ele deu exemplo para mim e para você, do caminho da intercessão e da oração, sem nunca desfalecer. Eu, quando eu tinha 23 anos, estava no mundo. Com 17 anos eu fui dono de discoteca na Zona Norte de São José do Rio Preto. Primeira discoteca na Zona Norte, no tempo do John Travolta. No bairro humilde, simples, mas ali tinha globo, luzes piscando com 12 canais, várias caixas, pesada de som, câmaras de eco, e lotava. Eu tinha 17 anos. Achava que aquele mundo era o tudo. Nós se reunia com pessoas maiores que nós, depois da noitada, ia lá para o salão, onde tinha lá as cervejas, as bebidas, e bebia e tal. E aquelas pessoas maiores do que nós, eu tinha 17, outros tinham 23, 25, 28, muitos já eram viciados em maconha, querendo introduzir a maconha em nós e tal, aquela coisa jovem, 17, 18, 20, e falava: nosso pai é careta, é pobre, você não viu? Tal cantor fuma, tal cantor tal, e criava aquele expectativa que somente os intelectuais, os artistas, eles eram inteirados num mundo melhor. Mas eu louvo a Deus porque Jesus, neste jardim, orou por mim e orou por você, orou por aqueles que estavam com Ele e orou por mim. Aleluia. E mostrou que o caminho é a oração. E através da oração de uma mulher analfabeta, mal sabia ler e escrever, Jesus, através da oração daquela mulher, através da oração de uma mulher, eu estava sentado no meu carro, o banco reclinável, ouvindo uma música do mundo, não tinha nada a ver com Deus. E ali naquele lugar, eu fui impactado. Eu achava que era eu que estava pensando, né? A vida que estava minha estava errada. Eu pensava, eu quero mudar, mas não consigo. Quarta-feira ia já para jogatina e da bebedeira. Mas eu pensava assim, achava que era pensamento, mas era o próprio Deus falando comigo. Mas se eu falar para você que é Deus, você não vai acreditar. Você vai falar, meu pensamento, mas era Deus, não era meu pensamento. Falou comigo. Acho que o meu pensamento ia falar assim: procura teu amigo e dê o nome dele, vai lá e procura ele. Onde a mãe dele um dia olhou para mim, nos meus olhos, e disse: o caminho que você está vivendo está errado. Eu pensei comigo: está errado, mas já tentei mudar e não consigo.
Caiu a internet. Vou interromper a gravação para continuar. Aleluia. Para continuar aqui, estou interrompendo aí no YouTube. Vocês do YouTube vai ter o segundo vídeo, amém? Maravilha? Então vamos lá. Vamos interromper aqui para entrar de novo. Interromper aqui para entrar de novo. Mas vou estar entrando novamente aí, vocês não saem aí do vídeo, porque é alguns segundinhos só para entrar de novo. Um segundinho. Um segundinho só. Já estamos entrando novamente, pois a mensagem que eu tenho para o teu coração é muito forte. Aleluia. Aí já estamos novamente entrando. Então Jesus orou por você e por mim ali naquele lugar, naquele jardim. Orou muitas vezes. Como eu estava falando, esta mulher orou para mim. E Deus falou ao meu coração. E me levou até a casa dela, fui até a casa dela. Ela e o seu filho ministrou para mim, e eu criei e nasci de novo. Resumindo, para não sair fora do texto, do tema que nós estamos falando aqui. Mas Jesus, ele mostrou aqui que a igreja, para caminhar, tem que ser na intercessão e na oração. Na oração. Aleluia. Ele mostrou isso, que nós temos que estar em oração, em comunhão com o Pai. Então ele estava ali, e a palavra diz agora aqui, capítulo 18, versículo a seguir, diz: tendo, pois, Judas tomada a corte, e um dos guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseu, chegou ali com lanterna, archotes, lanterna e armas, tocha. Sabendo, pois, que Jesus, tudo o que lhe havia de suceder, Jesus sabia tudo o que ia acontecer, como nós temos aprendido. Então, quando eles chegaram, Jesus pergunta para eles: a quem buscais? Respondeu a Jesus: o Nazareno. A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram no chão. Sou eu. Eu acho que no original, se nós formos ouvir no original, nessa tradução, sou eu, teria que ser, né? Vamos ver o que teria que ser aqui. Eu creio que seria assim, ó. Vamos lá, só um minutinho. Ver se eu pego aqui. Aqui, ó. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou. Eu acredito que naquele momento, entendeu? Depende da tradução ali, teria dito: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Eu sou. Diga aos filhos de Israel que eu sou. Ele é o eu sou. E não tem outro com ele, é só ele mesmo. Aleluia. É interessante aqui. Opa, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Quando ele disse, ele fez a pergunta, ele sabia tudo.
Ele sabe tudo. Mas quando ele se identificou, eles recuaram e caíram no chão ao poder, o poder de Deus, o poder que está na vida do Mestre Jesus, tá? E nós vamos ver o cumprimento. Deixa eu ver aqui. Então essa é uma realidade. Quando Deus manifesta a sua glória, o seu poder, o inferno treme. Se ele quisesse destruir todos aqueles soldados ali, com um decreto que ele desse para os anjos, não sobrava um. Mas ele mostrou o seu poder. Ele diz: eu sou. Entendeu? Sou eu. Eles recuaram. Sou eu. Recuaram e caíram no chão, caíram por terra. Nós vamos na sequência. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Se pois é a mim que buscais, deixai ir este, para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou e a feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Então a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Então tinha que se cumprir. Mas aí nós paramos e analisamos o cumprimento da profecia que o próprio Senhor Jesus predisse. E sabia da fragilidade dos seus discípulos. E Lucas, Marcos, cada um deu detalhe desse encontro. Mas como Pedro, na sua fragilidade, parecia um homem tão valente, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas eu creio que Pedro era bom de pontaria, que ele deu para cortar o cérebro daquele soldado. Eu acredito, não está escrito, mas que um anjo livrou, né? Pegou só a orelha. Jesus foi e fez o milagre. Pode ter certeza, porque tinha que se cumprir as Escrituras. Tinha que se cumprir as Escrituras. E Jesus sabia da fragilidade dos seus discípulos, e sabia deste dia, o que iria acontecer. Sabia que Pedro ia agir na carne, sabia tudo. O que nós compreendemos é que quando nós não cremos que Jesus é o Cristo, e não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e não aceitamos a cruz, e não nascemos de novo, e nós não somos selados com o Espírito Santo, nós não estamos preparados para uma pressão demoníaca. Ainda que aqueles homens estavam ali, mas o poder das trevas estava agindo. Haria uma batalha espiritual, com a permissão do Pai.
Por isso que quando nós não temos o Espírito Santo habitando em nós, quando nós não temos comunhão com o Espírito Santo, nós não compreendemos as coisas de Deus. Agora Jesus, sendo Deus, Ele tomou a forma de homem e aceitou os propósitos do Pai, e sabia tudo que Ele ia passar, porque Deus foi guiando os seus passos através do Espírito Santo. Então hoje que nós trazemos para nós, e olhamos para os discípulos, e se nós olharmos para os discípulos e não entender a condição que eles estavam, eles ainda não tinham sido revestidos de poder para sofrer as pressões que eles sofreram. Por isso Jesus não deixou que nenhum se perca, Ele guardou a todos. Agora hoje nós vivemos um outro tempo, onde nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós, quando nós cremos que Jesus Cristo foi crucificado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós nascemos de novo, e imitamos Jesus Cristo, vamos para o jardim da oração. E Jesus disse, após Ele ser crucificado, ressuscitado, Ele fez uma promessa que depois viria a promessa do Pai, o Espírito Santo, sobre os apóstolos. E Pedro não seria mais esse homem, uma hora valente na carne, pronto a destruir, e uma hora covarde demais, sem medir as consequências, porque ele não tinha uma estrutura, ele não tinha o poder de Deus na vida dele. Então Jesus deu uma ordem para todos os seus discípulos, e a todos quantos estavam ali criam nele, e eram 500. Vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Não se atreva a confrontar diabos sem o poder que eu vou pedir ao Pai, Ele vai dar para vocês, para que se cumpra as profecias. É muito fácil olhar para Pedro e criticar a sua fraqueza, mas um homem que não nasceu de novo da água e do Espírito, ele não tem estrutura espiritual para combater as trevas. Ele está aberto para ser manipulado pelos poderes ocultos das trevas. Mas quando ele crê em Jesus Cristo, a salvação chegou. Compreenda, quando o homem não aceita o Cristo ressuscitado, não aceita a cruz de Cristo, para que ele morra para este mundo e viva para Deus, ele está sujeito às operações demoníacas das trevas, que veio para destruir o casamento, destruir o relacionamento entre os pais e os filhos, veio fazer uma devassa no mundo, destruir o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo e meu corpo. Quando eu não conhecia Cristo, Satanás queria me destruir de toda forma. Eu não sabia orar, eu não tinha conhecimento da verdade de Deus. Eu creio que a bondade e a misericórdia de Deus protege todos os homens, até que eles tenham a oportunidade de ouvir a verdade e aceitar. Eles têm a liberdade, todos os homens têm a oportunidade. Eu tive a minha oportunidade, e a minha oportunidade não foi 5 anos atrás, quando eu tinha 51 anos. Não, a minha oportunidade veio quando eu tinha 23 anos. E quando eu tive a oportunidade, meus olhos foram abertos, eu aceitei a salvação que é Jesus,
E a partir daquele dia, Satanás perdeu para sempre a minha vida. Ele não teve mais o controle nem o domínio, e todas as algemas que ele tinha me colocado em mim, dos vícios, de tudo que não presta, foi dissipado e destruído. E Deus dá oportunidade para você, para mim e para todos. Se nós cremos em Jesus, mas não aceita a sua cruz, seremos aquele homem que honra com o lábio, mas o coração está longe. Agora Jesus passa tudo isso, toda essa humilhação, vai preso e sendo levado para o julgamento, que a seguir nos capítulos que vai vir, nós vamos meditar. Mas que nós tiramos deste texto, que Jesus vivia em oração, sendo Deus, ele tomou a forma de homem e estava no jardim com seus discípulos orando. Os 12 discípulos estavam ali, mas um deles viu milagres, viu tudo, mas não amou a Deus. Mas só um se perdeu, ele diz. Só um. O que nós entendemos, a misericórdia, o amor de Deus, a compaixão de Deus sobre os seus discípulos, e o quanto ele treinou seus discípulos e preparou para este dia. Mas mesmo assim Pedro não suportou a pressão, agiu na carne. Mas o amor de Jesus estava sobre ele, porque Jesus sabia que Pedro amava ele, amava de verdade, mas que ele não tinha estrutura para confrontar as trevas. Ele não estava preparado ainda. E há muitas pessoas que estão sofrendo, e Jesus está batendo na porta. Bate na porta. Vai trabalhar no ponto de ônibus, bate na porta, vê um panfletinho. Chega no trabalho, alguém está ali falando de Jesus, bate na porta, e o diabo fala: esses crentes estão te perseguindo. Mas na verdade Deus está batendo na porta. Diz: eis, Deus está a bater na porta. Diz: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ele está batendo na porta e querendo entrar. Ele não é ladrão, nem salteador. Ele não vai entrar pela janela, não vai te arrombar. Ele vai entrar pela porta, quando você vai abrir e falar: eu preciso de salvação. Eu não esperei chegar nos meus 56 anos para aceitar Jesus Cristo. Ainda que não estou jovem, mas também, né, tem uns aninhos ainda que dá para dar uns pulinhos, correr ainda e orar bastante. Creio assim, né? Billy Graham está chegando no 100. Acredito que ele não prega, mas ora. E prega, uma palavra dele é uma pregação. Experiência, testemunho. Eu conheço pessoas que, quando eu era criança, eles eram até evangélicos. Mas quando eu cresci, se tornei um jovem, fui para os carnavais da vida, eles pulavam o carnaval e iam para a igreja. E hoje eles estão, se eu estou com 56, eles estão quase 70, uns estão com 70 e tanto, com a vida toda assim derrubada, os filhos tudo perdido, entendeu? Satanás entrou no casamento, entrou no meio da família, colocou as suas algemas. Um colocou a algema das drogas, outro do alcoolismo, outro do tabagismo, outro da prostituição, outro de jogatina. Colocou as suas algemas. São algemas, isso é algemas que Satanás colocou em mim quando eu tinha 14 anos de idade. Mas com 23 anos de idade as algemas foram quebradas, porque alguém estava imitando Jesus no jardim, na madrugada, no jejum, nas orações. E através da oração, não foi através da pregação, foi através da oração que o Espírito Santo veio no meu coração e me levou eu na casa deles. E ali os demônios teve que se render,
porque naquele lugar tinha clamor da madrugada, do dia, da noite em meu favor. Que eu quero dizer para você que a salvação é Jesus Cristo. Salvação entrou em minha vida, eu tinha 23 anos de idade, nunca mais deixei Jesus, nunca mais. Isso vocês podem analisar, que a fúria do adversário é grande. Pode continuar compartilhando aí, Lucimar, a nova segunda edição aí. Você vê, caiu a internet, caiu, cortou o link, eu tive que entrar de novo. Está entendendo como que é? Para as coisas espiritual. Qualquer coisa que eu faço no Face me bloqueia, e as porcariadas estão aí rodando. Então essa é uma batalha espiritual, que quando nós aceitamos a Jesus, e aceitamos a cruz, Satanás perde o poder. Se uma pessoa numa casa aceitar Jesus e a cruz, fala assim, um dia eu falei, você tem que aceitar a cruz. A pessoa regalou o olho e falou, nossa, é novidade aí? Eu falei, não é novidade não. Paulo diz que ele estava crucificado com Cristo, que ele aceitou a cruz. Ele não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E a vida que ele vivia agora era na fé do Filho de Deus. Satanás não tinha mais domínio sobre ele, porque ele aceitou a cruz. Aleluia. Muitas pessoas aceitou Jesus, o sangue, mas não aceitou a cruz. Continua vivendo seu reino, sua vontade, seus planos, seus projetos, e Satanás fica brincando com você, medindo força com você. Mas quando você vive o reino de Deus, cumpre a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E nós vemos que um homem, depois que ele nasce de novo, ele é revestido do poder, é batizado com o Espírito Santo e com os dons de línguas. E como o diabo odeia quando fala dons de línguas. Aleluia. Maria orou em línguas, a mãe de Jesus orou em línguas, João orou em línguas, Pedro orou em línguas, Paulo orou em... Todos os apóstolos se oraram em línguas. Eu oro em línguas, e você pode orar em línguas, não tem que pagar nada, é de graça, e é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ora por nós, nós passamos a compreender as profundidades do Evangelho, e nós olhamos aí, Jesus sempre orando, foi perseguido, tinha que cumprir os propósitos de Deus na vida dele, as perseguições, as humilhações, tinha que cumprir tudo, até o Judas, que o traía, tinha que cumprir a profecia que Jesus disse para Pedro, que ele ia negar ele 3 vezes, logo aí ele nega. Ele mostrou que era violento, tentou cortar a cabeça do Malco, acertou a orelha. Mas uma outra passagem, não sei se é no Marcos ou no Lucas, diz que aquele que arrancar a espada vai morrer a espada. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nossas armas não são carnais. Eu tenho mais proteção com um anjo em volta de mim do que 10 segurança armado com R15. Eu sou mais protegido pelo exército de Deus do que por homens. Nós temos muito mais poder se nós estiver com Deus sozinho, você e Deus com o exército dele. Nós temos muito mais. Um homem só, chamado Sansão, quando ele era cheio do Espírito Santo, olha só, ele era cheio, uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. E agora nós, que somos cheios do Espírito Santo e somos templo do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus, ele avança as barreiras das trevas e atinge. Um homem só, ele pode atingir hoje centenas de nações, com o exército, com os anjos, com o poder do Pai. Aleluia. Um homem pode virar esse mundo de ponta cabeça, se Deus quiser operar, ele muda. Um homem cheio do Espírito Santo, Elias orou, o céu fechou. Depois ele orou de novo, o céu abriu, a chuva veio. Ele tem o poder, se Deus mandar ele faz e acontece.
Agora este homem, valente na carne, depois covarde ao mesmo tempo, negou Jesus. Mas só que Deus viu nele que ele não tinha estrutura. E muitos homens hoje não têm a estrutura para vencer os diabos que está na casa deles, que está no casamento deles, que está no... E Deus ama este homem, está vendo o sofrimento deste homem e desta mulher. Mas que hoje é o dia da tua salvação. Salvação não é um slogan, salvação é uma realidade, é de fato. Se você aceitar Jesus, aleluia, você já sabe, Deus está me revelando que você já sabe, que você sabe que tem uma força diferente, que mede com você. Você está vendo a tua casa afundar, você chora, mas você não consegue, você percebe que você não consegue. Há uma força invisível que mede força com você. Mas hoje chegou a salvação na tua casa. Você aceita Jesus como teu Salvador. Que tudo que mede força com você vai ser dissipado nesta noite. Milagres já estão acontecendo nesta noite. Aqueles que não tinham fé para orar, agora estão olhando espelhado em Jesus, que não saía do jardim da oração. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, e por isso ele estava sofrendo esta perseguição. Mas da mesma forma que ele amou Pedro, e sabia que no dia de Pentecoste, Pedro ia ser cheio do Espírito Santo, ia ser revestido de poder, e que Pedro, este homem carnal, que não tinha estrutura para vencer um diabinho, ia desestruturar os principados e as potestades, ia derrubar o império da deusa Diana, do deus Bacus, do deus Afrodite, aleluia, que ele ia andar à sombra dele, ia expulsar demônios, ia curar enfermos. Jesus sabia que ele não tinha estrutura, mas ele ia dar a estrutura para ele, ia dar o poder para ele. E nesta noite, Deus conhece a tua estrutura, que você é barro, que você é um vaso de barro, mas que hoje, através do seu arrependimento dos teus pecados, reconhecendo que você é um pecador e precisa de depender de Deus, e que nesta noite você vai se curvar perante Jesus Cristo e falar: até aqui eu andei na minha força, eu andei na minha carne, já cortei a orelha de muita gente e não resolveu, mas hoje eu me rendo a ti, aleluia. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que amou Pedro ama você, que amou eu, ama você, e Ele vai colocar uma unção de poder na tua vida, uma palavra de sabedoria e de ciência. E quando você abrir a tua boca, assim quando Pedro abriu a sua boca no dia de Pentecoste, orou em línguas, orou em outras línguas, falou em alemão, sei lá qual a língua que ele falou depois, que foi os dons de maravilha. Mas quando abriu a boca, 3.000 homens se converteram, 3.000 almas se converteram. Então você vai abrir a tua boca, o teu filho vai se converter e vai deixar o mundo do pecado. A tua filha vai se converter, tua família vai mudar, porque a palavra de Deus é verdade. O que você precisa fazer nesta noite é aceitar Jesus como seu Salvador e aceitar a cruz. Você tem que deixar que o teu eu, tua vontade esteja na cruz, sem poder de ação e reação, e a vontade de Deus ser estabelecida na tua vida, para que você compreenda a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus. E amanhã nós vamos continuar no capítulo 18, encerrando aí, passando até terminar o Evangelho de João. Mas eu não posso dizer para você: hoje é o dia teu, um dia foi o meu. Ah, mas eu já sou crente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não, então você aceitou Jesus, não aceitou a cruz. Então você vai orar comigo, amém? Ore comigo agora. Diga: Pai, eu reconheço que sou pecador, que eu não tenho discernimento, não tinha discernimento do corpo de Cristo. Eu estou moribundo,
estou triste, estou doente, mas hoje eu creio que a salvação chegou no meu coração, e eu quero aceitar a cruz, eu quero ser crucificado com Cristo, e eu não quero viver mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Eu não quero viver mais sob o jugo das trevas, eu não quero viver mais debaixo da maldição que eu recebi dos meus antepassados. Eu aceito que o sangue de Jesus me transporte da maldição para a bênção, das trevas para a luz, da morte para a vida nesta noite. Pai, eu creio que Jesus morreu, Ele foi crucificado e morreu, foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Tu o ressuscitaste, e Ele está vivo à Tua destra, e eu aceito como meu Senhor e Salvador. Pai, me batiza com o Espírito Santo, com fogo, me dá os dons de línguas. Eu quero que esta boca não seja boca de reclamação, de murmuração, de condenação, de acusação, mas que seja boca de louvor, de adoração e de intercessão. Eu quero orar em línguas, eu quero edificar o meu espírito, eu quero edificar o meu espírito na santíssima fé no Espírito Santo. Eu quero, Pai, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus, amém, aleluia. Pai, eu te dou graça nesta noite por todos aqueles que estão ao vivo comigo e aqueles que hão de assistir depois o vídeo e que está tomando uma decisão não só de aceitar Jesus, mas aceitar a cruz, aceitar morrer para este mundo e viver uma novidade de vida. Pai, eu creio que o Espírito da ressurreição está entrando neste espírito, e este homem, esta mulher está nascendo de novo da água e do Espírito, e que o nome deles estão escrito no livro da vida para todos sempre. Pai querido, Tu és o dono da seara, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és, Senhor Deus, aleluia, o dono de tudo, e eu creio que os passos desta irmã, deste irmão que está se entregando a Ti, será guiado por Ti, e Tu colocará no caminho deles, entendeu? Todos aqueles que Tu tens chamado, uns para semear, outros para regar, mas Tu és o Deus que dá o crescimento para cada um, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela cura, pela libertação. Pai, eu creio que esta palavra já destruiu as algemas, as cadeias. Eu creio que nesta noite os olhos foram abertos, para que possamos entender e compreender, aleluia, a Tua palavra. Pai, eu creio que nesta hora muitos ouvidos foram abertos, para que possa ouvir a Tua voz. Pai, eu Te dou honra e glória pela cura, pelos milagres, pela multiplicação. Pai, eu creio que toda maldição da murmuração está sendo destruída nesta noite, que vidas estão se arrependendo dos seus pecados, e a partir de hoje não vão murmurar mais, vão Te louvar e engrandecer, e toda maldição da escassez, da derrota, da bancarrota, da falência, está sendo destruída pelo poder do louvor a Ti, exaltação do Teu santo nome. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, né? Que bênção, maravilha. Amanhã tem mais, a hora já passou, né? Glória a Deus, bênção. Vamos ver quem está conosco aqui. E eu vou estar ligando aqui, parece que nós vamos estar falando aí com o pastor aqui lá de Juiz de Fora, hein? Vamos ver se ele está ao vivo, né? Aí, ó, caiu aqui, depois voltou de novo, voltou, né? A pastora Lucimar estava lá compartilhando. Então vamos ver aqui, ó, vamos lá. Aí, tanta gente querida que estava aqui juntos, né? Vamos ver se eu consigo falar com o querido amado aqui do Senhor. Vamos ver aqui. Fique ligadinho aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma ligação aqui. Vamos ver. Aí você também é o nosso convidado a participar conosco aí. Você é convidado a participar conosco, né? Aí de onde você está, né? Glória a Deus. Não vai dar para me pegar aqui uma foto do pastor, que eu vou falar com ele agora aqui. Mas hoje eu estou entrando aqui já direto. Vamos ver.
Maravilha. Já é 21 horas e 52 minutos. Nós estamos... Querer graça e paz. Graça e paz, pastor. Glória a Deus. Que bênção. Maravilhas do Senhor. Palavra maravilhosa do Espírito. Oh, maravilha. Glória a Deus, pastor Robson. Pastor Robson, você está aí em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora? E nós estamos aqui em Juiz de Fora. Nós somos do Ministério Ouvir e Crer aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Povo aqui adorando, exaltando, o único de ser adorado, Jesus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz em ter comunhão com o pastor aí em Juiz de Fora. Estamos na mesma visão de Cristo, no hora após hora. E eu fico feliz de ver vocês aí avivados aí nessa mesma fé. Olha, estamos vivendo aqui um grande avivamento de Deus aqui na nossa cidade, na nossa igreja, porque descobrimos, querido, que o avivamento ele não vai vir, não, o avivamento já veio. Já veio, está verdade. dentro. Verdade. E querido, que aquele Deus colocou no seu coração para estar divulgando essa mensagem de Deus para os ouvintes do Facebook, eu tenho certeza que através da sua vida, querido, você tem sido um divisor de águas pelo Espírito para estar transmitindo uma palavra verdadeira e genuína da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma obra do Espírito Santo que a gente vai orando no Espírito Santo e ele vai nos colocando na cruz e nos leva para a mensagem que não tem outra, né, pastor? É a cruz mesmo. É Jesus crucificado. E eu fico muito feliz de ter comunhão com o pastor. Seja bem-vindo aqui em Mirassol. E Deus preparar, eu quero estar aí com vocês para glorificar Deus juntos. E eu fico muito alegre pela sua comunhão, sua humildade, homem de Deus, um homem que está fazendo a diferença também aí em Minas Gerais. O apóstolo, nós que agradecemos aí pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos nessa comunhão, que essa comunhão só quem fornece, só quem libera é através do Espírito Santo. E que você, querido, possa ser simplesmente boca de Deus. Aleluia. Neste lugar. Glória a Deus. Que você possa ser boca do Espírito Santo, que através de muitas vidas, queridos, glória a Deus, vidas serão curadas pelo poder de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha, pastor Robson, a sua esposa, pastora Jô, né? Pastora Jô, benção. E eu agradeço aí por a comunhão e aceitar aí o convite para entrar aqui ao vivo, né? Para estar conosco. Eu creio que Deus tem um propósito para nós estar edificando uns aos outros e passando aprimorar mais cada dia mais aqui no Facebook. Nós vamos estar juntos ainda, eu acredito que nós vamos estar juntos e que pode depender de nós aquilo que nós temos e vamos depender de vocês daquilo que vocês têm, porque a palavra diz que ferro com ferro se afia, o homem com o homem se edifica, não é verdade? É verdade, querido. Eu louvo a Deus por estar sentado nessa mesa, porque mesa na Bíblia, querido, significa comunhão. Verdade. Obrigado por essa oportunidade, querido, de estarmos sentados juntos e todos os ouvintes do Facebook estar conosco nessa mesa, nessa comunhão com Cristo. Maravilha. E pode contar com as nossas orações também. Eu sei que vocês estão orando por nós. E todo trabalho que tiver aí, manda para nós. Vamos estar juntos, vamos divulgar, vamos propagar aí. E vai pegar fogo aí. Aleluia. Minas Gerais. Minas Gerais é bênção. Todo lugar é bênção, né? Mas eu tenho boas lembranças aí de Minas Gerais, né? Bênçãos de Deus, né? Maravilha. E eu creio que é Deus que nos uniu. Obrigado, um abraço para a esposa, para a família linda que o Senhor tem.
Que Deus continue abençoando essa programação. Glória a Tem Deus. sido muita bênção na minha vida, querido apóstolo. Um grande abraço, querido. Um beijo no seu coração. Outro Eu também. já amo vocês. Glória a Deus. Amém. Outro. E até breve vamos estar juntos, se Deus quiser. E vamos aí interagindo. Amém? Amém, querido. Obrigado, querido. Graça e paz, querido. Graça e paz. Boa noite. Vamos estar aqui. Maravilha, um abraço, obrigado. Graças a Deus. Estamos falando com o pastor Robson, da igreja Ouvir e Crer, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Está aí para Juiz de Fora. Procura o pastor ali, bênção, homem de Deus. Aleluia. Então nós estamos orando para que os homens de Deus tenham comunhão uns com os outros, passamos a ter uma unidade, né, na mesma fé, no mesmo propósito. E eu creio, né, estamos abrindo aí um grupo para a unidade dos líderes, homens de Deus, em comunhão. Aleluia. Então fique na graça, na paz do Senhor Jesus. Amanhã não estaremos aqui, porque amanhã não vamos estar ministrando em outro lugar e não vai estar online, mas na quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Um grande abraço, fica na graça e na paz. Fernando, graça e paz, Fernando, está na escuta aí, Fernando? Daniela, Priscila, né, todos vocês, queridos, que estão ligadinhos conosco, todos vocês, se você citar o nome, é muita gente, é muita bênção. Estão ligados. A Valquíria diz glória a Deus. Quem mais? A Lucimara já passou lá e pegou num relógio e falou: olha, não te puxei o paletó, mas olha, era a hora. A Maria Almeida colocou amém, amém, glória a Deus. E quem mais? Olha só, Maria Helena, Roberval, Roberval, graça e paz, meu querido Roberval, meu querido irmão. Saudade, rapaz. Nielce Portela, Paula Vidal, Eliandro do Almo, logo você vai estar aí, Eliandro, cantando aqui, né? Vamos também fazer aí um especial, com uma entrevista com o Eliandro qualquer dia desse, vai estar cantando, homem de Deus, né? É bênção, homem que tem vida no altar aí, ó, chama para cantar na sua igreja, que vai ser bênção, glória a Deus. Edson Nogueira, né? Vera Almeida, Anita Souza, Patrícia Rodrigues, Anderson Pereira, Maria Almeida, deixa eu ver, Ermelita da Silva, no segundo vídeo aqui, né? No segundo, no primeiro, quem mais tem mais aqui? No primeiro tem mais aqui, ó, né? Deu 4.100 pessoas. André Oliveira, Rosângela da Silva, Marisa Calisto, Maria Jesus, Suzy Dias, Daniel de Jesus Gonzaga, Josélia Marina, Andrade, Cátia, Aparecida Alves, Adriana Bessa, José Aparecido, Josiane Maciel, Celina Nogueira, Celecina Nogueira. Aleluia. Pai, eu te dou graças por cada um dos meus irmãos que participaram e colocaram a sua notinha aqui. Que as tuas bênçãos, que enriquecem, não acrescenta dor, estejam sobre a vida de cada um. Pai, te dou graças pela comunhão, pela bênção, pelo pastor Robson, pela sua esposa, sua família, sua igreja. Pai Todo-Poderoso, que venha o teu reino sobre nós, Senhor. Que cada um dos teus filhos, seus atalaias, possamos estar unidos na mesma fé, na palavra da cruz, no andar no Espírito, e que venhamos incendiar este Brasil e esta nação. Pai, em nome de Jesus, nós te damos honra e glória. Amém.